Meu nome é Ana. Desde que me entendo por gente, sempre tive a sensação de estar no lugar errado, como se eu tivesse nascido na família errada, no corpo errado, na história errada. Minha mãe, Sofia, é o tipo de mulher que sorri para os outros com perfeição, mas carrega uma frieza que poderia congelar o sol. Cresci ouvindo elogios destinados à minha irmã Beatriz, enquanto eu servia à mesa, recolhia os pratos e tentava me tornar invisível o suficiente para não ser repreendida. Ela era o orgulho da família, bonita, estudiosa, médica. Eu era apenas a outra. Lembro-me de uma noite específica. Eu devia ter uns 10 anos. Minha mãe organizava uma ceia de Natal luxuosa, a mesa coberta de flores, o cheiro de peru assando, as luzes refletindo nos talheres de prata. Eu corria para ajudar com o coração cheio de esperança. Quando deixei cair uma taça e ela se espatifou no chão, ouvi seu grito atravessar a casa. Ana, você nunca consegue fazer nada direito. Ela me olhou como se eu tivesse arruinado o Natal inteiro, e ali, no meio dos cacos, aprendi que amor para ela era uma recompensa, e eu nunca seria merecedora. Anos se passaram e nada mudou. Hoje tenho 33, e ainda carrego aquela mesma sensação de inadequação. Sou professora de inglês, e cada aula que dou é uma tentativa de construir algo que me pertença, algo que ninguém possa tirar de mim. Moro num apartamento pequeno de 2 cômodos, paredes claras e cortinas simples, onde o barulho das risadas da minha filha Laura é o som mais bonito do mundo. É ela quem dá sentido à minha existência. Ser mãe solteira nunca foi o plano, mas foi o destino. O pai dela desapareceu antes mesmo de Laura nascer. Lembro do dia em que ele disse: "Você merece alguém melhor, Ana, mas esse alguém não sou eu." Eu ri, mas o riso saiu trêmulo. E quando ele virou as costas, algo em mim se quebrou. Talvez a esperança de ser amada de forma completa. Ainda assim, aprendi a sobreviver. Aprendi a trabalhar dobrado, a acordar cedo, a colocar o café na mesa e o sorriso no rosto, mesmo quando o coração sangrava. Minha mãe sempre fez questão de lembrar que eu estraguei minha vida. Quando vinha me visitar, o olhar dela percorria cada canto do meu apartamento, procurando defeitos. "Você devia ao menos pintar essas paredes, Ana", dizia com aquele tom que ela chamava de preocupação. E eu apenas respondia com calma: "Está bom assim, mãe. A gente é feliz aqui." Ela bufava e mudava de assunto. Nunca perguntava de Laura. Nunca perguntava de mim. Às vezes eu me pego lembrando de quando acreditava que o amor da minha mãe ainda era possível. Eu fazia de tudo. Levava presentes, cozinhava nas datas especiais, fingia não perceber as comparações com Beatriz, e mesmo quando ela me ignorava, eu continuava tentando. Até que, com o tempo, percebi que o problema nunca foi eu. O amor dela era seletivo, e eu simplesmente não estava na lista. Agora o Natal se aproxima outra vez. Laura já começou a cantar músicas natalinas desafinadas, dançando pela sala com aquele jeitinho que só uma criança tem de transformar o comum em mágico. "Mamãe, este ano o Papai Noel vem mesmo?" Ela perguntou outro dia com os olhos brilhando. Eu sorri, tentando esconder o nó na garganta. "Claro que vem, meu amor. Ele sempre vem para quem acredita." Passei a noite montando uma pequena árvore improvisada com o que restava dos enfeites antigos. Laura dormia e eu a observei em silêncio, com aquele misto de cansaço e ternura. Toquei seus cabelos e sussurrei: "Você nunca vai se sentir sozinha, prometo." Lá fora a chuva caía fina, lavando as calçadas, e o vento balançava a janela. Era uma noite tranquila, mas dentro de mim havia tempestade. Deitei-me e fechei os olhos. Pensei na casa dos meus pais, nas festas cheias de convidados, na mesa farta, onde provavelmente não havia lugar para mim. Pensei em Beatriz, em como ela seria recebida com abraços, risadas e brindes. E pensei em mim,
em como era fácil ser esquecida. Mesmo assim, dentro do peito, algo pulsava. Uma esperança, tímida, talvez tola, mas viva. Porque apesar de tudo, eu ainda acreditava que o amor podia mudar, que um dia, de alguma forma, as coisas seriam diferentes. Não sabia ainda, mas aquele Natal seria o mais marcante da minha vida. O Natal em que o silêncio deixaria de ser o meu castigo e se tornaria a minha resposta. Os dias que antecederam o Natal pareciam mais longos do que o normal. A escola onde eu dava aulas havia entrado em recesso e o silêncio do apartamento parecia me engolir. Laura, animada, passava as manhãs desenhando renas e estrelas com lápis de cor, perguntando quando iríamos visitar a vovó. Eu fingia entusiasmo e respondia: "Logo, meu amor, logo." Mas por dentro, eu sabia que essa visita provavelmente nunca aconteceria. Minha mãe sempre encontrava um jeito de me manter distante. Por algum motivo, eu sempre acabava aceitando. Naquele ano, decidi que seria diferente. Queria um Natal simples, mais nosso. Fui até o mercado com Laura, comprei alguns ingredientes e uma pequena caixa de biscoitos amanteigados. Quando estávamos no caixa, ela segurou um enfeite dourado em forma de coração e disse: "Mamãe, é bonito. Podemos levar para a árvore?" Sorri, mesmo calculando as moedas no bolso. "Podemos sim." Ela não precisava saber que aquele coração custava mais do que eu podia gastar. Às vezes, amor é isso. Fingir que está tudo bem para não tirar o brilho dos olhos de quem a gente mais ama. Na volta, cruzamos com uma família carregando sacolas cheias de presentes, rindo, alto. A mulher elegante tinha algo no olhar que me lembrou minha mãe. Eu olhei para o chão, apertando a mão de Laura. Ela percebeu. "Você tá triste, mamãe?" Respirei fundo e menti. "Não, só cansada." Ela acreditou. Porque as crianças sempre acreditam no que querem acreditar. À noite, enquanto Laura dormia, sentei-me à mesa com um caderno aberto e tentei escrever uma mensagem para minha mãe. As palavras saíam, mas pareciam sempre erradas. Apaguei várias vezes, escrevi de novo. "Oi, mãe. Espero que estejam bem. Vai ter ceia este ano?" Li em voz alta. Soava pequeno, quase humilhante. Suspirei e fechei o caderno. Eu não queria implorar por um convite, mas parte de mim ainda sonhava em ser lembrada. No dia seguinte, acordei com o som do celular vibrando. Por um instante, senti o coração acelerar. Talvez fosse ela, mas era apenas propaganda de uma loja. Ceia completa com 20% de desconto. Ri sozinha da ironia. Fiz café e sentei na varanda, observando as luzes piscando no prédio vizinho. Pensei em quantas famílias estariam se reunindo e em como a solidão tem um cheiro próprio nessa época do ano. Um cheiro agridoce, mistura de saudade e resignação. Foi nesse instante que ouvi batidas na porta. Quando abri, dei de cara com Lucas, o vizinho do andar de cima. Um homem calmo, de voz suave, que eu conhecia há alguns meses quando ele precisou de ajuda para traduzir um e-mail em inglês. Ele segurava uma sacola de pão e um sorriso meio tímido. "Trouxe demais. Achei que você e a Laura poderiam querer um pouco." Agradeci e o convidei para entrar. Enquanto ele falava sobre o trabalho e o calor daquela semana, eu observava e percebia algo raro: sinceridade. Quando mencionei que o Natal seria só eu e Laura, ele disse: "Não acho que isso seja algo ruim. Às vezes, o melhor Natal é aquele que a gente escolhe viver, não o que esperam da gente." Aquela frase ficou em mim. Fiquei pensando nela por horas depois que ele se despediu. Naquela noite decidi escrever um bilhete diferente, mas não para minha mãe. Escrevi para mim mesma. Você não precisa mais se provar. O amor que te negaram não define quem você é. Dobrei o papel e o guardei dentro do coração dourado que Laura havia escolhido no mercado. Pendurei-o na árvore, bem no centro, e fiquei olhando para ele como quem observa um segredo.
Os dias seguintes foram de calmaria e melancolia. Vi fotos da minha família nas redes sociais. Minha mãe, minha irmã e o noivo dela, posando diante de uma árvore gigantesca, todos com taças nas mãos. A legenda dizia: família, o maior presente da vida. O riso que me escapou foi amargo. Fechei o celular e respirei fundo. Não chorei. Apenas senti aquele vazio antigo, o mesmo que sempre volta quando percebo que para eles eu nunca fiz parte desse conceito de família. Na véspera da véspera de Natal, Laura correu até mim com um desenho. Era nós duas de mãos dadas, com um enorme sol atrás. No topo do papel, ela escreveu com letras tortas: eu e mamãe, a família mais feliz do mundo. Aquela frase simples foi como um abraço depois de uma vida inteira de rejeição. Senti as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não eram de dor. Eram de algo novo, algo leve. Talvez fosse o começo da liberdade. Naquela noite, sentei na cama, olhando o quarto silencioso. O celular vibrou mais uma vez, e sem saber aquele toque, seria o início de algo que mudaria tudo. Não era uma propaganda, nem uma mensagem de trabalho. Era uma notificação do grupo da família. Eu respirei fundo antes de abrir, sem imaginar que nas próximas palavras eu voltaria a sentir o gosto frio da rejeição. Só que dessa vez, eu não ficaria em silêncio. O celular vibrava sobre a mesa. Eram quase 8 da manhã, e a luz do sol atravessava a cortina fina, desenhando faixas douradas no chão da sala. Peguei o aparelho com certa pressa, o coração acelerando como sempre acontece quando a esperança insiste em aparecer. Talvez, pensei, fosse uma mensagem da minha mãe. Talvez, só por um instante ela tivesse lembrado de mim. Abri o aplicativo e vi o nome do grupo Família Oliveira. A última mensagem havia sido enviada meses atrás, quando minha irmã Beatriz anunciara seu noivado com um homem chamado Felipe, um advogado elegante de São Paulo. Desde então, o grupo permanecia em silêncio, como se a minha existência fosse um ruído inconveniente no meio de uma orquestra perfeita. Mas naquele dia, havia uma nova mensagem. Era da minha mãe. Neste Natal, vamos receber o noivo da sua irmã. Não haverá espaço para você e sua filha à mesa. Fiquei olhando para aquelas palavras como quem encara o abismo. Por um instante, pensei que talvez tivesse lido errado. Reli, esperando que o sentido mudasse, que alguma vírgula me desse trégua. Mas não. Era o que era. Crueldade pura, fria e limpa. O silêncio do apartamento ficou pesado. Senti o ar faltar. E antes que eu pudesse reagir, outra notificação surgiu na tela. Beatriz, mas queremos que você faça o jantar como sempre. Senti um nó subir pela garganta. Ainda tentei acreditar que era uma piada, uma provocação leve. Mas então veio a terceira mensagem. A mais curta, a mais cruel. Meu pai, João, eu ainda quero meu presente. Foi aí que o chão pareceu desaparecer. Meu corpo ficou leve, mas o peito pesado como pedra. As palavras dele se misturaram dentro da minha cabeça, ecoando, repetindo, se transformando em lembranças antigas, o mesmo desprezo, a mesma sensação de ser tolerada apenas quando útil. Abaixei o celular e me sentei no sofá. O relógio na parede marcava 8h17. Lá, fora, os carros passavam, a vida seguia, mas dentro de mim o tempo tinha parado. Senti uma lágrima escorrer, mas nem tentei limpá-la. Era inútil fingir força naquele instante. Mamãe, o que foi? A voz de Laura me trouxe de volta. Ela vinha manchada de sono, com os cabelos desgrenhados e o pijama amassado. Eu respirei fundo e tentei sorrir. Nada, meu amor. A mamãe só está cansada. Você chorou um pouquinho. Por quê? Porque às vezes o coração da gente precisa lavar a alma. Só isso. Ela se aproximou,
sentou no meu colo e encostou a cabeça no meu peito. O som da respiração dela me acalmou. Aquele pequeno ser, tão puro, tão inocente, não fazia ideia de que acabara de ser excluída de uma mesa que deveria ser também dela. E talvez fosse melhor assim. Depois que ela foi brincar, voltei a olhar para o celular. O grupo ainda estava aberto, as mensagens brilhando como feridas abertas. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas, só o silêncio, o mesmo que me acompanhava há anos. Pensei em responder. Escrevi e apaguei várias vezes. Em uma das tentativas, digitei: "Não se preocupem, não farei falta." Apaguei. Depois escrevi: "Vocês têm ideia do que estão fazendo comigo?" E apaguei de novo. No fim, não mandei nada. O silêncio, percebi, às vezes fala mais do que qualquer palavra. Passei o dia inteiro tentando disfarçar a dor. Fiz o almoço, brinquei com Laura, limpei a casa. Cada gesto era uma forma de me manter de pé. Mas no fundo, algo dentro de mim começava a mudar. Aquele tipo de mudança que não é explosiva, mas silenciosa e profunda. O tipo que acontece quando a gente se cansa de mendigar amor. À noite, sentei na cama e encarei o espelho. Olhei para o meu rosto cansado, para os olhos que já choraram mais do que deveriam. E pela primeira vez em muitos anos, percebi algo diferente ali. Não era raiva, não era tristeza. Era uma espécie de cansaço antigo misturado com libertação. Eu estava finalmente entendendo que não devia mais tentar caber em lugares que não me queriam. Peguei o celular mais uma vez. O grupo da família ainda estava lá, intacto. O ponteiro do relógio marcava quase meia-noite. Eu respirei fundo, tirei uma foto minha e de Laura dormindo abraçadas com as luzes pequenas da nossa árvore ao fundo e escrevi: "Feliz Natal antecipado. Que Deus abençoe a todos." Enviei e deixei o aparelho de lado. Não esperava respostas e não vieram. Mas de algum modo aquele gesto me libertou. Deitei ao lado da minha filha e a abracei com força. Ela sorriu, dormindo, e naquele sorriso encontrei o que sempre busquei: pertencimento. Não em uma mesa cheia, mas em um coração pequeno que me amava de verdade. Naquela noite, jurei a mim mesma que nunca mais imploraria para ser lembrada. E sem saber, o destino já começava a traçar algo maior. Um caminho onde eu não seria mais a filha esquecida, mas a mulher que aprendeu a se lembrar de si. O amanhecer do dia 24 chegou com um silêncio diferente, quase pesado. O tipo de silêncio que antecede uma mudança, mesmo que a gente ainda não saiba qual. Acordei cedo, preparei o café e fiquei observando Laura dormir. O rosto dela, sereno e tranquilo, era o exato oposto do que eu sentia por dentro. Tinha decidido que aquele seria o último Natal em que eu permitiria que a tristeza se sentasse comigo à mesa. Mesmo que não houvesse ceia nem família, eu encontraria um jeito de transformar aquele dia em algo bonito para ela. Fui até o armário e procurei o vestido vermelho que usava todos os anos. Estava um pouco gasto, mas ainda me caía bem. Laura acordou minutos depois, correu até mim e disse empolgada: "Hoje é Natal, mamãe. O Papai Noel já passou?" Sorri, acariciando seu cabelo. "Acho que ele ainda tá vindo, meu amor." Ela riu acreditando e saiu correndo para olhar pela janela. Era impossível não sorrir vendo aquele brilho inocente. Era ela, com sua pureza e alegria, que me impedia de desabar completamente. Enquanto preparava o almoço simples, arroz, frango assado e um pequeno pudim, o celular tocou. Olhei a tela e congelei por um instante. Lucas. Atendi, tentando parecer tranquila. "Oi, Lucas." "Oi, Ana. Eu estava pensando o que você e a Laura vão fazer hoje à noite." "Nada demais. Só vamos jantar e assistir um filme." Ele fez uma pausa curta
E depois falou com aquela voz calma e firme que sempre me desarmava. Então, você aceita um convite? Fiquei em silêncio, confusa. Convite? Sim. Quero te dar um presente de Natal. Ri nervosa. Não precisava, Lucas. Eu estou bem, de verdade. Eu sei que está, mas quero te dar algo que você merece. Naquela hora ouvi barulhos de papel ao fundo, vozes distantes, e percebi que ele estava em algum aeroporto. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele continuou. Prepare uma mala pequena para você e para Laura. O voo é hoje à tarde. Lucas, o que você está dizendo? Estou dizendo que você e sua filha vão passar o Natal em outro lugar. Um lugar bonito onde ninguém vai te fazer sentir menos do que você é. O coração disparou. Eu não sabia se ria ou chorava. Você está brincando comigo, né? Não. Estou te convidando para viver algo novo. Já comprei as passagens. Vocês merecem um Natal de verdade. Fiquei muda. Olhei ao redor, o apartamento simples, o cheiro de frango, as paredes descascadas e senti uma mistura estranha de medo e esperança. Eu não posso aceitar isso. É demais. Ele insistiu com voz suave. Ana, você passou anos cuidando de todos, menos de você. Deixa alguém cuidar de você agora. É só uma viagem, nenhum presente. Precisa ser merecido para ser bonito. As palavras dele me tocaram de um jeito que eu não esperava. Suspirei fundo. Para onde é? Paris. Por alguns segundos o tempo parou. Paris? Sim. O voo sai às 4. Eu passo aí às 2. Arruma as malas. Antes que eu pudesse protestar, ele desligou. Fiquei parada, o celular na mão, o coração acelerado. Era impossível acreditar que aquilo estava acontecendo. Paris, um sonho que sempre pareceu distante demais para mim. Laura apareceu na sala, segurando o ursinho de pelúcia. Mamãe, por que você tá chorando? Porque às vezes o Natal traz surpresas que a gente não espera, meu amor. Ela arregalou os olhos. Tipo Papai Noel? Exatamente como o Papai Noel. Comecei a arrumar as malas com as mãos trêmulas. Coloquei roupas simples, o casaco mais quente que tinha e o vestido vermelho. Laura pulava de alegria, sem entender completamente o que estava acontecendo. Vamos voar de avião de novo? Perguntou empolgada. Vamos, meu amor. Às 2 em ponto, Lucas chegou. Estava com um sorriso leve e um olhar calmo, mas havia algo profundo em sua expressão. Algo entre admiração e carinho. Ele carregou nossas malas até o carro e disse: Hoje, Ana, é o começo de um novo capítulo. No caminho até o aeroporto, fiquei olhando a cidade pela janela. Cada esquina parecia se despedir de uma parte antiga de mim. A mulher que aceitava pouco, que implorava migalhas, que confundia silêncio com paz. Quando o avião decolou, olhei pela janela e vi as nuvens se afastando. Laura dormia no meu colo e Lucas observava o horizonte. Senti o coração leve, como há muito tempo não sentia. Pela primeira vez em muitos anos, percebi que talvez o verdadeiro milagre do Natal não fosse ser lembrada pela família que me esqueceu, mas ser acolhida por alguém que me enxergou quando eu já achava que era invisível. Enquanto o avião ganhava altitude, fechei os olhos e deixei o passado lá embaixo. Não sabia o que me esperava, mas tinha certeza de uma coisa. A vida, finalmente, começava a me devolver tudo o que um dia me negado. Nunca esquecerei o momento em que o avião pousou em solo francês. A voz do piloto soou em um francês suave, e eu senti uma emoção tão forte que precisei fechar os olhos para conter as lágrimas. Laura, sentada ao meu lado, apertava o nariz contra a janela, encantada com o mar de luzes que brilhava à distância. Mamãe, olha as luzes, parecem estrelas na terra. Eu ri, e por dentro meu coração se enchia de uma sensação nova, algo entre liberdade e renascimento. O frio europeu nos envolveu assim que saímos do aeroporto. O vento cortava o rosto, mas ao mesmo tempo parecia limpar tudo que ainda me pesava por dentro.
Lucas esperava um carro, e enquanto ele falava em francês com o motorista, eu observava, tentando entender como alguém que eu conhecia há tão pouco tempo conseguia me fazer sentir tão segura. Vamos? Ele perguntou, abrindo a porta do carro para mim e Laura. O trajeto até o hotel foi silencioso, mas um silêncio bom, cheio de paz. Lá fora, Paris brilhava em cada esquina. Vitrines decoradas, casais de mãos dadas, crianças rindo, o cheiro de pão fresco e chocolate quente se misturando no ar. Era como se o mundo inteiro estivesse celebrando algo. E pela primeira vez, eu me sentia parte dessa celebração. No hotel, o quarto era um sonho. Uma janela enorme com vista para a Torre Eiffel, cortinas brancas que dançavam com o vento e uma pequena árvore de Natal decorada com fitas vermelhas. Laura correu até a janela gritando: "Mamãe, olha! É de verdade a torre!" Eu me aproximei devagar, abracei-a por trás e sussurrei: "Sim, meu amor, é de verdade. Tudo isso é de verdade." Lucas deixou as malas e se aproximou. "Vocês têm uma noite inteira para criar memórias novas. Paris é mais bonita quando se olha com o coração." Eu sorri sem saber o que dizer. Ele parecia entender o que eu sentia sem que eu precisasse explicar. Mais tarde saímos para caminhar. As ruas estavam cheias de luzes e música, e o cheiro de castanhas assadas se espalhava pelo ar. Laura ria, brincava com a neve e corria de um lado para o outro. Eu a observava e pensava em como a vida podia mudar em questão de dias. Ontem eu era a mulher esquecida pela família. Hoje era uma mãe sorrindo sob as luzes de Paris, com alguém que acreditava que eu merecia estar ali. Enquanto andávamos, Lucas parou de repente e me olhou com um sorriso discreto. "Posso te fazer uma pergunta, Ana?" "Claro." "Quando foi a última vez que você fez algo só por você, sem culpa, sem medo?" Demorei a responder. "Não sei. Acho que nunca." Ele assentiu. "Então comece agora." Entramos em uma confeitaria pequena, o calor nos abraçando assim que passamos pela porta. Sentamos à janela e pedimos chocolate quente. Laura mergulhou o rosto na caneca e ficou com o bigode de espuma, fazendo Lucas rir. Eu ri também e percebi o quanto aquele som fazia falta em mim. Havia anos que eu não ria assim, de verdade, sem contenção. Mais tarde, de volta ao hotel, Laura adormeceu, rapidamente. Fiquei sozinha na varanda, observando a Torre Eiffel refletindo na superfície do Sena. Lucas se aproximou, trazendo 2 copos de vinho. "Feliz Natal, Ana." "Feliz Natal." "Como está se sentindo?" Olhei para ele e depois para o céu, como alguém que finalmente respirou depois de muito tempo debaixo d'água. Ele sorriu, aquele sorriso tranquilo que parecia sempre entender minhas entrelinhas. Ficamos em silêncio por alguns minutos, até que ele disse: "Sabe, às vezes a vida tira a gente de certos lugares só para mostrar que o mundo é muito maior do que aquilo que nos feriu." No fundo, eu sabia que ele estava certo. E enquanto observava as luzes piscando na torre, peguei o celular e abri o grupo da família. As mensagens antigas ainda estavam lá, frias, secas, cortantes. Fiquei olhando para elas por alguns segundos, sentindo o peso do passado em minhas mãos. E então, sem planejar, tirei uma foto. Na imagem, Laura dormia abraçada ao ursinho, o reflexo da torre iluminando o quarto, eu ao fundo, sorrindo de leve. Legendei apenas: "Feliz Natal da Europa." Enviei. Fechei o celular e respirei fundo. Do outro lado do oceano, eu sabia que as reações viriam. Confusão, surpresa, talvez raiva, mas não importava. Aquele Natal não era vingança, era libertação. Quando me virei, Lucas me observava com curiosidade. Mandou mensagem para alguém? Para mim mesma, talvez. Ele sorriu. "Então espero que você tenha dito algo bonito." Disse que o amor que me negaram não me define mais. Naquela noite dormi com o coração leve, sentindo que algo dentro de mim havia finalmente se curado. Pela primeira vez, o Natal não doía. Era um novo começo,
e eu estava pronta para vivê-lo. Acordei com o som distante dos sinos da igreja. O céu estava pálido, coberto por nuvens finas, e a luz suave da manhã entrava pelas cortinas. Laura ainda dormia, o rosto tranquilo, abraçada ao ursinho que trouxe do Brasil. Fiquei ali por alguns minutos, apenas observando-a respirar, sentindo uma paz que há muito tempo não me visitava. A noite anterior ainda dançava na minha mente. O riso, as luzes de Paris, a sensação de finalmente pertencer a algum lugar. Mas o que eu não sabia é que do outro lado do oceano, aquela pequena foto que enviei havia mudado completamente o rumo da minha história. Quando peguei o celular, havia dezenas de mensagens não lidas. O grupo da família, que antes era só um eco vazio, agora fervia. Abri devagar, o coração calmo. Ana, o que é isso? Europa? Como assim? Minha mãe. Você casou? Quem é esse homem? Minha irmã. E por fim, a mais seca de todas. Você podia ter avisado. Meu pai. Sorri. Um sorriso silencioso daqueles que nascem da alma. Por um segundo pensei em responder, explicar, talvez até justificar. Mas então percebi que não havia nada para dizer. O silêncio era minha resposta, e pela primeira vez ela pesava mais do que qualquer palavra. Levantei, tomei banho e desci para o café com Lucas. Ele já me esperava à mesa com o olhar sereno de sempre. Dormiu? Bem? Perguntou. Como há anos não dormia. Ele sorriu e estendeu uma xícara de café. Vi que seu celular não parou de vibrar ontem à noite. Minha família descobriu onde estou. E o que disse? Nada, nada, nada. É exatamente o que eles me ensinaram a dizer durante uma vida inteira. Agora é só o eco da própria indiferença deles voltando. Ele riu de leve, mas sem ironia. Então o silêncio é sua vingança? Olhei pela janela, observando as pessoas passarem apressadas, o mundo girando sem me pedir permissão. Não, Lucas. O silêncio é a minha cura. Passeamos pela cidade o dia todo. Visitamos museus, tiramos fotos, comemos crepes na beira do Sena. Laura corria feliz entre os pombos, e eu percebia em cada gesto dela o que realmente importava. À tarde, enquanto o sol se punha atrás da Torre Eiffel, Lucas segurou minha mão. Ana, quero te dizer algo. O quê? Eu não trouxe você aqui por pena. Eu te trouxe porque enxerguei em você algo raro. Alguém que, mesmo ferida, não deixou de acreditar. Fiquei em silêncio, sentindo as lágrimas arderem. Ninguém nunca me disse isso. Então considere essa primeira de muitas vezes. À noite, já no hotel, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Olhei o visor e hesitei. O toque parecia ecoar pelas paredes até Laura me perguntar. Mamãe, por que você não atende? Respirei fundo e deslizei o dedo na tela. Ana. A voz dela tremia, diferente, cansada. Oi, mãe. Você podia ter nos contado? Eu não sabia que estava casada. Não, estou casada, mãe. Houve um silêncio. Mas aquele homem é alguém que me tratou com respeito, coisa que vocês esqueceram como se faz. Ela suspirou do outro lado. Você sabe que eu sempre quis o melhor para você. Ri de leve. Não, mãe. Você quis o melhor para você. E eu só era boa quando servia aos seus planos. Ela ficou muda, e foi aí que percebi o silêncio dela. Não era mais poder, era fraqueza. Pela primeira vez era ela quem não sabia o que dizer. Eu espero que um dia você entenda, mãe, que amor não se mede por aparência, nem por quem senta à mesa. Amor é presença, e vocês estiveram ausentes a vida inteira. Antes que ela pudesse responder, encerrei a ligação. Senti o coração bater firme, sem arrependimento. Era como se cada palavra tivesse limpado anos de sujeira acumulada dentro de mim. Nos dias seguintes, as mensagens diminuíram até cessarem por completo. Eu não sentia raiva, só uma leve compaixão. Meu pai, segundo Beatriz, ficou em silêncio durante toda a ceia,
constrangido com o comentário do noivo dela, que reconheceu Lucas e contou que ele era um dos empresários mais respeitados do ramo de tecnologia na Europa. Sofia, incapaz de lidar com a vergonha, saiu mais cedo da própria mesa. Beatriz, por sua vez, passou dias tentando se justificar, dizendo que tudo foi mal interpretado. Nenhum deles entendeu que o problema não era o que disseram, mas o que deixaram de sentir. Uma semana depois, voltamos ao Brasil. Laura dormia no meu colo durante o voo e Lucas segurava minha mão. Quando pousamos, ele me olhou e disse: "Você sabe que agora tudo vai ser diferente, não sabe?" "Sim, mas não por causa da viagem, Lucas, por causa de mim." E estava certa. A vida não mudou porque fui à Europa. Ela mudou porque eu finalmente decidi não aceitar menos do que mereço. Hoje, meses depois daquele Natal, continuo dando minhas aulas. Laura está crescendo, cheia de alegria e confiança. Lucas e eu seguimos juntos, não como um conto de fadas, mas como dois sobreviventes que decidiram caminhar lado a lado. Minha mãe tenta, de tempos em tempos, me mandar mensagens. Eu respondo com educação, mas não com expectativa. Já não busco amor onde só há vaidade. Já não mendigo presença em mesas onde nunca fui convidada de verdade. Às vezes, olho a foto que tirei em Paris, eu, Laura e a Torre Eiffel ao fundo, e lembro do frio no rosto, do calor no peito e do instante exato em que percebi que não era mais a filha esquecida, era uma mulher inteira. Porque no fim, o que aprendi é simples. Quando a gente para de correr atrás de quem não nos quer, a vida corre em nossa direção. E foi isso que aconteceu comigo. Depois de uma vida inteira sendo invisível, finalmente aprendi a me ver. E nesse reflexo novo, encontrei o que busquei por tantos anos. Não o amor da minha família, mas o amor que eu mesma merecia. Fechei o álbum de fotos, olhei para Laura brincando e sussurrei para mim mesma: quem um dia foi esquecida, hoje é inesquecível. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!